Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Sejam todos muito bem-vindos aí, vamos, para os nossos estudos do dia 23 de abril. Dois trechos do volume 2. O primeiro é do dia 22 de outubro de 1899, 2, capítulo 85, a cruz, um caminho cravejado de estrelas. Continua Jesus fazendo-se ver afligido. Assim que chegou, lançou-se em meus braços, todo extenuado, como querendo um alívio. Participou-me um pouco dos seus sofrimentos e depois me disse: minha filha, o caminho da cruz é um caminho cheio de estrelas. À medida que se caminha, essas estrelas mudam-se em sóis luminosíssimos. Que felicidade será para a alma por toda a eternidade estar circundada por estes sóis. Além disso, o grande prêmio que dou à cruz é tal que não há medida, nem de comprimento, nem de largura. É quase incompreensível às mentes humanas. E isto porque, ao suportar as cruzes, não pode haver nada de humano, senão todo divino. Então, a cruz é um caminho cheio de possibilidades de grandes compreensões, de grandes crescimentos da alma, de grande evolução, principalmente no caminho de Deus, na evolução no entendimento do que Deus deseja, no propósito de Deus. Deus, ele nos fez, nos criou para sermos autodominadores, do nosso ser. Mas esse autodomínio que nós iríamos, ter, é tudo vindo da ação dele, da divina vontade reinando em nós. Então, Deus, ele iria nos fazer fortes, iria nos fazer capazes de vencer os nossos sentidos, todas as dificuldades, as nossas contrariedades, a nossa ignorância. E Deus vem com a divina vontade trazer respostas, trazer conhecimento, trazer entendimento, trazer compreensões, Deus é a fonte da vida, fonte da verdade, fonte da luz, que é a verdade. Ele é a base de informação e dele nós recebemos toda a informação que é necessária para poder vencer qualquer aflição. E a cruz é essa realidade de nós, aprendermos isso, aprender tudo essa lição que Deus deseja para nós, de vencermos, de dominarmos, de todas as direções, Eu acho que mesmo se não tivesse pecado, iria ter as dificuldades naturais da vida, para poder a gente crescer, para a gente poder evoluir. E Deus iria ser esse canal de luz, mas a cruz não deixaria de existir, O caminho ali cravejado de estrelas não iria deixar de existir, que é as dificuldades da nossa pequenez, das nossas limitações. E à medida que nós caminhamos, vai dando-se o entendimento real de tudo, A partir do momento que você passa pela cruz por uma contrariedade e vence, quantas lições você aprende, coisas que você aprendeu ali pela experiência, que você vai saber ensinar o outro que estiver numa mesma situação. E você vai poder dar aula sobre aquele sofrimento que você passou, sobre aquela situação de limite que você enfrentou. Imagina que você pensa que você é um engenheiro e você tem que ultrapassar, furar uma montanha para poder passar uma estrada. Você não tem a mínima ideia, nunca você fez isso, não sabe qual é as ferramentas, qual o meio para poder fazer o furo nessa montanha. É uma contrariedade complicada, é um limite para se conseguir a evolução, E aí você precisa da ajuda, da inteligência, da engenharia, da sabedoria. Essa sabedoria, essa inteligência vem de Deus. Ele que traz isso, tá? Independente, sempre vai vir dele. Ele vai dar as luzes para você de como fazer para fazer isso, como resolver esse problema. E aí você, quando fizer o problema, resolver o problema, acabou, você virou mestre. Você já sabe como resolver esse problema. E aí você já resolve isso, E aí vira luzes, Sóis, na verdade, sóis luminosíssimos. Que aí esse sol vai estar sempre presente. É um sol que nunca vai parar de brilhar, porque é um conhecimento que não vai se perder.
pode aprimorar, né? Pode aprimorar mais. Mas o que você já conseguiu resolver naquela montanha é definitivo. Você já tem uma base de informação para passar para outros engenheiros, outras pessoas que virão depois, né? Então, nunca mais você perde esse conhecimento. Então, é uma felicidade para a alma e por toda a eternidade estar circundada por estes sóis, né? Porque é um elemento de um trabalho junto com Deus, né? Que traz glória para Deus e para a criatura. Então, o grande prêmio que dou à cruz é tal, que não há medida, nem de comprimento, nem de largura, é quase incompreensível às mentes humanas. Ah, mas parece uma coisa tão humana, vai ficar na terra esse conhecimento para a próxima geração, né? Como que vai para o céu isso? A pessoa que se autodominou, a pessoa que enfrentou esse processo, ela, né, vai para o céu e ela vai receber a recompensa, né, de Deus nessa felicidade eterna de ter correspondido às verdades do Fiat, né, às verdades do conhecimento, de ter se unido a Deus para vencer uma batalha aqui na Terra. Então, a felicidade eterna que ela vai ter de sempre saber que ela pôde contar com Deus em vida e ela vai ser circundada por toda a experiência que ela cresceu aqui, de que ela desenvolveu aqui, e a alegria, e a glória, e a alegria de ter vivido aqui. A vida do céu não é baseada só no que viveu na terra, vai ter mais coisas que vão desenvolver no céu que a gente não sabe, mas que vai ter uma base aqui na Terra para abrir-se caminhos de entendimento maiores e felicidade maior no céu. É lá que a gente vai ter os frutos verdadeiros de tudo que a gente viveu aqui. Então, pode ser uma coisa muito boa você ter conseguido essa façanha aqui na Terra. Mas lá no céu, os frutos são inimagináveis. Ele mesmo falou, incompreensivelmente humana, né? Por isso, ao suportar as cruzes, não há nada de humano, senão todo divino. Então, alguma coisa lá no céu que a gente ainda nem entende está esperando por nós, por termos aqui na terra experimentado essas graças. Então lá no céu terá coisas maiores esperando por nós devido a isso. É o que o Senhor fala aqui no trecho. No outro trecho, o homem é uma reprodução do ser divino, é o capítulo 86, dia 24 de outubro de 1899. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesmo, entre as nações, e parecia que Jesus olhava com olhos de compaixão as criaturas, e os mesmos castigos apareciam como infinita misericórdia sua, saída do mais íntimo do seu coração amorosíssimo. Então voltou-se para mim e me disse: Minha filha, o homem é uma reprodução do ser divino. E como nosso alimento é o amor sempre recíproco, conforme constante entre as três divinas pessoas, por isso o homem, tendo saído de nossas mãos e do amor puro e desinteressado, é como uma partícula do nosso alimento. Agora essa partícula tornou-se amarga. Não só isso, mas a maior parte, separando-se de nós, tornou-se pasto das chamas infernais e alimento do ódio implacável dos demônios. Inimigo também, né, alimento do nosso. Então, tornou-se pasto das chamas infernais, alimento do ódio implacável dos demônios, nossos e seus capitais inimigos, né, que é o inimigo dos demônios e capital inimigo do homem. Eis a causa principal de nosso descontentamento pela perda das almas, porque elas são nossas, são coisa que nos pertence. E também a causa que me impele a castigá-los é o grande amor que tenho por eles, para poder pôr a salvo suas almas. E ela disse: Ah, Senhor, parece que desta vez não tenho outras palavras a dizer além de castigos. A tua potência tem tantos outros meios para salvar estas almas. E além disso, se estivesse certa que toda a pena cairia sobre eles e você ficaria livre sem sofrer neles, me contentaria. Mas vejo que já está sofrendo muito por aqueles castigos que tem mandado. O que será que se continuar mandando outros castigos? Então, ela está preocupada mais com Jesus do que com as outras, né? Do que com as almas mesmo, né? Ela fala aqui. E Jesus, apesar de tudo que sofro, o amor obriga-me a enviar flagelos mais pesados. E isto porque não há meio mais potente para fazer entrar em si mesmo o homem e fazê-lo conhecer o que é seu ser, do que fazer que se veja a si mesmo desfeito, né, pelos castigos. Os outros meios parecem que o robustecem demais, por isso recompõe-te a minha justiça. Vejo bem que o amor que você me tem é o que te leva a não se conformar comigo.
e não tem coração de me ver sofrer, mas também minha mãe me amou mais que todas as criaturas, tanto que nenhuma outra jamais poderá igualá-la. No entanto, para salvar as almas, ela se conformou com a justiça. Então, Nossa Senhora se conformou com a justiça, mesmo amando muito Jesus, não querendo que Jesus sofresse. E contentou-se em ver-me sofrer tanto. Se minha mãe fez isso, como você não poderia? Então, tá vendo? Ele já tá jogando verde para Luísa, né? Pode falar. E no momento em que Jesus falava, senti-me tão atraída pela sua vontade que quase não sabia resistir a conformar-me à sua justiça, mas não sabia o que dizer. Tão convencida me sentia, no entanto, não manifestei a minha vontade. Jesus desapareceu e eu fiquei nesta dúvida se devo ou não me conformar. Claro que deve, né? Jesus está falando claro, ele usou um elemento claro para ela se conformar com a justiça, né? Nossa Senhora se conformou e ela que amou tanto, mais do que qualquer outra pessoa, se conformou. Então, ele está dizendo claramente: aceita a justiça. É o único meio do homem sair dessa situação, Luísa. Não tem jeito. Olha só, é o meio mais potente para fazer ele voltar para si, para entrar em si mesmo e fazê-lo conhecer o que ele está acontecendo, né? Então, gente, tem que vir castigo. Seja feita a vontade de Deus. Né? Ele fala aqui que é muito interessante aqui, ó. O homem é uma reprodução do ser divino. É uma reprodução do ser divino. E como nosso alimento é o amor sempre recíproco, conforme e constante entre as três divinas pessoas, ele é amor, né? Então, por isso, o homem, tendo saído de nossas mãos e do amor mais puro e desinteressado, é como uma partícula do nosso alimento. Né? Nós nos alimentamos do amor que ele é, né? Porque ele também é um amor que nós criamos, né? É uma reprodução do ser divino. Deus é amor, ele criou, né, um ser que é amor. E o alimento é o amor, o homem também é o alimento de Deus, então é o amor também. Né? Então é grande esse mistério, o amor, né? O ser humano é amor também, né? Mas como essa partícula tornou-se amarga, porque não está amando, né? Não está sendo amor, um amor, né, divino, está sendo um amor humano, né? Baseado nas coisas da terra, né? Então não é uma coisa de Deus, é uma coisa da terra. E ele se torna, por isso, pasto das chamas infernais, porque daí o demônio vai atrás do homem, porque ele está preso na terra, das coisas da terra, querendo, né, uma coisa temporal aqui. E por isso é amargo, não busca a eternidade, não busca o que é divino, eterno. E aí essa é a causa do nosso descontentamento pela perda das almas, porque elas são nossas e é para ser nosso alimento, não dos demônios, né? Não para ser chama infernal e pasto para os demônios pisarem, né? São coisas que nos pertencem e também a causa que nos impele a castigá-los é o grande amor que tenho por eles para poder pôr a salvo suas almas. Então, para que eles possam reagir, né? Para que eles possam ser recuperados nessa função para a qual eles foram criados, né? Mas eles estão querendo buscar as coisas que não devem, o pecado, aquilo que não é de Deus, aquilo que é contrário à vontade de Deus. Aí vai para o brejo, né? E daí é muito importante. A Luísa tem que aceitar que sem ele enviar flagelos, o homem não volta a si para voltar a Deus. Então, nós temos que, né, aceitar a justiça, amar a justiça e confiar em Deus plenamente, que ele sabe o que está fazendo. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Então, no divino querer, tudo é completo. As orações mais potentes sobre o coração de Jesus e que mais o enternecem é revestir-se de tudo aquilo que fez e sofreu ele mesmo. Nossa. Continuando meu habitual estado, meu sempre amável Jesus veio, me transformou toda nele e logo me disse: minha filha, lança-te em meu querer para fazer-me reparações completas. Meu amor sente a irresistível necessidade, ante tantas ofensas das criaturas, de que ao menos haja uma, que interpondo-se entre eu e elas, me dê reparações completas. Amor por todos e tira de mim, obrigado para todas. E isto podes fazer só no meu querer, onde me encontrarás a mim e a todas as criaturas. Oh, com que ânsia que estou esperando que entre em meu querer, para poder encontrar em você as complacências e as reparações de todas, pois só em meu querer encontrará
todas as coisas em ato, porque eu sou motor, ator e espectador de tudo. Então, lançar-se no querer divino para fazer reparações completas. Então, só a alma que vive no querer divino consegue fazer as reparações completas. Então, a pessoa que não vive no querer divino, ela consegue fazer reparações, mas não são reparações completas. Aí Jesus explica: meu amor sente a irresistível necessidade de todas as ofensas das criaturas, de que ao menos haja uma, que interpondo-se entre eu e elas, me dê reparações completas, amor por todas, e tira de mim, né, as graças para todas. Porque aí Jesus explica aqui embaixo o que é uma reparação completa. A alma consegue realizar o ato de reparação em nome de todos, porque ela está no divino querer. E como o divino querer ele está em todas as criaturas, ele está em todas as pessoas, né? Então a pessoa ela consegue, né, chegar, a pessoa que está na divina vontade, ela consegue chegar na mente, né, no coração de todas as pessoas, porque a vontade divina está em todas as partes, né, também está na mente das criaturas, no coração, em todas as partes. Então ela realiza na vontade divina, né, esse ato de reparação em nome de todos e consegue, né, fazer com que essa reparação ela chegue até Deus, né? E aí na divina vontade ela consegue, tipo assim, perscrutar, né, as outras criaturas. Então, vamos lá. Reparações completas, amor por todos, e tira de mim as graças para todas. Então, né, faz com que também Deus derrame sobre, né, os seres humanos do passado, presente e futuro graças, né, graças. Então, essas reparações, elas também, né, frutificam em graças para Deus, né? E isto podes fazer só no meu querer, né? Gente, nossa, para eu gravar essa meditação aqui, eu, né, enfrentei uma resistência assim terrível, né? Uma resistência das trevas. Eu disse, meu Deus, vontade humana das trevas mesmo, uma resistência terrível para fazer essa meditação. E agora eu tô aqui, né, tranquila, leve, mas comecei mesmo por obediência, né? Por obediência. E incrível, né? Porque reparação, tudo que a gente faz na divina vontade é motivo de reparar. Eu via mais cedo a Ruth falando, e é bem verdade que tudo na vontade divina se aproveita. Tudo, cada pensamento, tudo se aproveita. Não sei se foi a Aline que falou, não sei quem foi, mas alguém estava falando mais cedo. Isso me chamou a atenção, né? Porque é a mais pura verdade. Deus se aproveita de tudo. E agora, eu estava aqui lendo, meditando e sentindo esse gosto, né, por estar meditando. E me vinha isso à mente, de que eu estava tendo essa resistência, né, mas a divina vontade fez com que tudo ficasse leve, né? Mas que essa resistência que eu tive que superar para poder fazer a meditação já é uma reparação, né? Já é uma reparação. Então, é um ato na divina vontade de reparação completa. Por quê? Porque tem a intenção de reparar por todos, né? E era isso que eu pensava, nossa, eu tenho de fazer isso por todos, gente, né? E quando a vontade humana ela tá muito
firme, assim, muito flexível. Realmente é uma morte muito grande, né? Passar por cima dela. E, meu Deus do céu, quantas pessoas estão paralisadas em vontade humana, né? E aí, quantas pessoas estão na depressão, né? Por exemplo, vim reparar agora que o ventilador estava fazendo ruído no áudio. E aí, quantas pessoas estão na depressão, por exemplo, né? Gente do céu. E a vontade humana, assim, ela tem uma resistência horrorosa, sabe? Em situações assim, que a pessoa tá mal, a pessoa tá depressiva, né? A vontade humana bota a pessoa para baixo mesmo, né? Com todas as forças. Uma coisa assim terrível, né? A pessoa fica numa situação de prostração, né? Então, em nome de, né, dessas pessoas, né, que se entregam à vontade humana, né, que não resistem, que não fazem oposição à vontade humana, né, é que faça esse ato de reparação, né, meu Deus do céu. Onde me encontrarás a mim e a todas as criaturas? Então, reparações completas, amor por todos, e terei de mim as graças para todas, e isto podes fazer só no meu querer. Então, só na divina vontade, né, que a pessoa consegue atingir, assim, todos os seres humanos, né, numa cacetada só. Onde me encontrarás a mim e a todas as criaturas. No querer divino se encontra a Deus e a todas as criaturas, porque de fato elas estão no querer divino, né? A existência delas é graças ao querer divino, então elas estão bem aí nesse ponto. Com que ânsia estou esperando que entre em meu querer para poder encontrar em você as complacências e as reparações de todas, pois só em meu querer encontrará todas as coisas em ato, porque eu sou motor, ator e espectador de tudo. Interessante. Pois só em meu querer encontrará todas as coisas em ato, porque eu sou motor, ator e espectador de tudo. Então, o Senhor é o motor, é aquele que move, é o ator, aquele que age. Nossa, que interessante, né? É o motor, aquele que move, é o ator, aquele que age, e o espectador, aquele que assiste, né? E de fato, a gente sente essas três realidades na divina vontade. Às vezes a gente percebe mais Deus nos assistindo de alguma forma. Às vezes a gente percebe Deus atuando em nós, né? E às vezes a gente percebe mais Deus movendo, né? Movendo a nós, movendo situações, movendo pessoas, Deus sendo o motor. Mas um motor que né, nos impulsiona. Então, esse motor que nos impulsiona é Deus. Mas ele é o ator, ele é o protagonista, ele é o que faz, né? E demora um pouquinho para cair essa ficha em nós, né? De que nós não somos os protagonistas, de que nós não somos atores, de que é ele que é o ator. Sabe? Cair a ficha assim de que a vida não é sua mais, de que você não tem vida, que é a vida de Jesus, que é Jesus que tem que agora comandar, fazer tudo do jeito dele, da forma dele. Então, demora para cair a ficha, sabe? Pra gente, né, parar de ser ator, né, da vida. Então, o motor é o que move ele. O motor, assim, ele dá um sentido, né, para a ação, para você realizar, né? Porque o que nos move sempre é a meta, é o fim, né, daquele ato, daquela ação ali. Então, a finalidade, ela, né,
é capaz de mover, de ser esse motor. Então é o que acontece com a gente também, né? E Deus, na divina vontade, nos coloca esse motor, né? Porque a gente consegue entender, né, o bem que Deus quer produzir através de nós, o amor, né? Tudo, sim, as reparações que Deus quer produzir através de nós, na divina vontade. E a gente encontra na divina vontade, né, essas respostas, assim. A divina vontade a gente já vê como um bem, né, como um bem muito precioso, que vale a pena tudo e qualquer coisa. Então, isso faz com que nos movemos, isso é o nosso motor. A divina vontade, ela é o nosso motor. É porque a gente já vê ela como uma preciosidade muito grande. Então, para alcançar a divina vontade, né, a gente, né, se move, né? Então a gente tem essa finalidade que é satisfazer a vontade divina e a gente se move, então é o motor, né? Então o nosso conhecimento acerca da divina vontade, do que tem no livro do céu, daquilo que Jesus tem revelado para nós, né, que nos enche os olhos, o coração, a alma, e são esse motor, né? É a forma de Deus nos dar esse motor, certo? Aí ator é ele que atua, é o ator. E o espectador, aquele que assiste, né, que vê. Então, é porque o Senhor também é esse que vê, que assiste, né, a obra acontecendo, se realizando, né? Por isso que o Senhor cobra de nós, né? Cobra que sejamos mais atentos, mais espertos, que possamos doar mais, né? Que possamos, né, nos entregar mais. Então, o Senhor é o espectador, né? A obra está sendo feita para Ele, exclusivamente para Ele, para que ele veja, para que ele fique feliz, não é por nenhuma outra razão, não é por nenhuma outra causa, não é por ninguém, é só para que ele veja e ele fique feliz. Então aí que tá o erro, né, assim, de algumas pessoas, né, e aí eu lembrava do Papa Francisco, porque, né, Jesus falava isso, que, né, colocava isso assim para mim, que o Papa Francisco, ele era mais voltado, assim, para para ter uma estima das pessoas, né? Ele prezava muito isso, assim, por ter uma estima, né? Ele pensava, assim, que por ele ser uma figura religiosa, né? Uma figura de Cristo, ele tinha que mostrar sempre uma figura pacificadora para as pessoas, né? Que estaria muito em paz com todo mundo, né? Por ele ser uma um, tipo assim, um sinal de paz, né, por representar, por ser o representante da igreja de Cristo, tinha que, né, ser esse ponto de paz entre as pessoas, né, que ele não poderia, assim, desagradar a ninguém, né, mas que todo mundo tivesse um, um ponto positivo, né, a ver nele como Papa e tal. Então eu via mais ou menos dessa forma, que ele buscava uma estima, assim, humana, né, dessa forma. Aí é diferente, né, quando a intenção tá plenamente em Deus ali, de só satisfazer a Deus, né, então de ver Deus como esse espectador, que Deus que tá vendo tudo, Deus está expectando, né, então ele está assistindo tudo, ele está vendo tudo. E aí você faz toda a obra para ele, só olhando aquilo que ele quer, aquilo que ele gosta de assistir de fato, né? Você não perde tempo assim, tentando agradar as pessoas, né? Ou tentando, é, como é que se diz? Não desagradar as pessoas, né? Tentando agradar, né? Fazendo somatório ali, ou tentando não desagradar, tentando não tirar das pessoas, né, aquilo que elas gostam e tal. Então, a gente não perde tempo assim, sabe?
perscrutando os pensamentos humanos para saber o que cada pessoa espera de mim, para que eu possa, né, agradar ela, satisfazer ela de alguma forma. Não, a gente fica voltado para o que Deus vê, para o que Deus está pensando, para o que Deus. A gente não perde tempo com o humano. E é o que, assim, muitos padres que eu percebo fazem, gente. É isso que muitos padres que eu percebo fazem, né? Eles buscam muita estima das pessoas, eles querem ser bem vistos, né, pelas pessoas da paróquia deles, não querem arrumar encrenca com ninguém, não querem arrumar confusão com ninguém, sabe? Então eles fazem de tudo para ficar bonitinho na fita, para que as pessoas amem eles, para que as pessoas aplaudam eles. De fato, né? Vai facilitar demais assim a vida deles, né? Porque eu fico imaginando como a vida de um sacerdote é difícil, né? Pelo menos os sacerdotes daqui, né? Porque as paróquias daqui da onde eu moro são paróquias muito grandes, então tem muitas comunidades. E aí eles precisam dar conta dessas comunidades, né? Precisam dar conta das coisas administrativas da paróquia, né? Dos problemas que aparecem de grupo, de não sei o que mais lá, né? Dar conta da casa paroquial, né? Poder cuidar dessas coisas, né? Que vão aparecendo, assim, na igreja mesmo, reforma de igreja, ou que precisa estar sempre ali e administrando questão de conta, né? Questões burocráticas da paróquia que vão aparecendo também. Então, os padres daqui, pelo menos, eles são bem ocupados. Isso eu não tenho dúvida, assim, que eles são bem ocupados de verdade, né? Porque é muita comunidade para dar conta, é muita missa para celebrar, é muito grupo para poder formar, para poder dar atenção, para poder ouvir, para poder dizer vai para a esquerda, vai para a direita. É muita coisa assim por fazer, eu não tenho dúvida disso, né? Aí, tipo assim, eles não querem arrumar confusão, encrenca com ninguém. Só que aí, né, o que que eles fazem? Eles deixam as pessoas tudo assim, como é que eu posso dizer? Relaxadas. As pessoas ficam relaxadas, né? Eles não têm coragem, assim, de dar uma correção. São poucos, né? Eu não vou, assim, generalizar, mas são poucos os que têm coragem de dar uma correção em alguém, né? De realmente, assim, não ter essa preocupação de estima pessoal, né? De se perder de vista mesmo, né? E de observar só aquilo que Deus está vendo, aquilo que Deus quer naquele momento, né? Aquilo que Deus está pedindo. São poucos os que têm essa sensibilidade realmente ao divino, né? A maioria fica realmente assim querendo esse conforto humano, né? De que todo mundo goste dele, de que todo mundo aplauda ele, de que todo mundo diga que ele é um bom padre, que elogie as homilias, que diga que, né, ele é um padre muito popular. É tanto que eu vejo que muitos padres, eles forçam a barra, gente. Assim, dá pra ver que não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Eles forçam a barra para estar no meio das pessoas, para comer na casa das pessoas, para querer ser amiguinho de todo mundo. Mas você vê assim que ele é meio forçado, né? Não é uma coisa assim que saiu do espontâneo do coração da pessoa, de uma intenção espontânea da pessoa ali, né? Que o Espírito Santo de Deus colocou no coração, né? Para poder ele fazer aquilo, para poder ele, né, viver isso. Não, é uma coisa forçada mesmo, né? Eu quero ir porque eu quero que todo mundo nessa paróquia me estime, porque eu quero pegar amizade com toda a família dessa paróquia, porque eu quero poder, né, mostrar para todo mundo que eu sou um bom padre, um padre bonzinho, né, que eu
né? Sou um padre popular. Então, eu percebo muito elemento humano, assim, sabe? Nas intenções de muitos padres. Não são todos, por graça de Deus eu conheço um, inclusive, né, que é muito desapegado, né, de si mesmo. Ele enfrentou sérios problemas, inclusive na própria diocese, né, problemas a nível diocesano mesmo. Ele enfrentou, né, por, por simplesmente ser um padre que não liga, né, para os espectadores humanos, né, vamos dizer assim, mas que se importa realmente com o divino espectador. Então, por causa disso, dele, né, ter esse olhar mais objetivo em direção a Deus, né, ele acabou falando coisas que os outros padres não queriam ouvir. E aí gerou muito problema na diocese, isso, né, ele foi complicado, ele passou um tempo numa paróquia bem distante, assim, uma paróquia muito difícil também, né, com pessoas muito difíceis de lidar. E aí, depois de um tempo, né, ver como Deus é bom e justo, as pessoas, né, voltaram atrás daquilo que tinha dito sobre ele, né, e aí hoje ele tá mais próximo aqui, não afastaram ele mais, né, não colocaram ele num lugar isolado, não. Ele tá mais próximo daqui e tudo mais, mas dá pra perceber claramente, assim, sabe? A diferença é muito estoante, assim. Muito diferente de um padre que busca estimar o próprio, um padre que não tá nem aí pra si mesmo. É muito diferente, né? Então, esse padre que eu tô falando, né, que eu conheço ele arruma muito encrenca, gente, né? Ele arruma muito encrenca. Mas é uma pessoa maravilhosa, só vocês conhecendo mesmo pra ver, né? Mas por quê? Né? Porque tem esse olhar voltado para Deus, porque considera Deus como o divino espectador, né, que merece toda a honra, toda a glória. Então Deus é que merece, né, não o ser humano, né? Então o que que importa? É aquilo que Deus está vendo, não o que o ser humano está vendo, né? E às vezes o Deus está vendo uma injustiça, às vezes Deus está vendo um pecado, às vezes Deus está vendo uma falha muito grave, às vezes Deus está vendo uma falta de virtude, às vezes Deus está vendo uma coisa que não era para acontecer, que está acontecendo. Então Deus está vendo muita coisa. Deus está vendo muita coisa, né? Só que aí, né, assim, nessa realidade dos padres, né, que eu estou usando aqui de exemplo, os padres ficam olhando tanto o que os outros estão vendo deles, estão tão preocupados nisso, o que que os outros estão vendo de mim, o que que os outros estão percebendo de mim, ou qual a opinião dos outros, né, estão tão preocupados nessa estima, né, que as pessoas têm que ter para com eles, que eles não se atentam ao olhar do divino espectador, né? Esse Deus que assiste, que nos assiste, que, que está nos percebendo a cada momento, sabe? Então, é isso assim que me chegava, né? Enquanto dizia, fundia-me no seu querer. Mas quem pode dizer o que via? Encontrava-me em contato com cada pensamento de criatura, cuja vida de cada pensamento vinha de Deus. Nossa, incrível isso também, né? Então, encontrava-me em contato com cada pensamento de criatura, cuja vida de cada pensamento vinha de Deus. Então, cada pensamento da criatura vem de Deus. É Deus que permite, né? A vontade divina que permite a criatura ter aquele pensamento, né? Por isso que a vontade divina está em todas as partes, ela consegue tocar tudo. Então, como a Luísa estava na vontade divina, ela passeava com a vontade divina, pode falar, né? Junto dos sentidos das pessoas, né? Cuja vida de cada pensamento vem de Deus.
E eu, em seu querer, me multiplicava em cada pensamento, e com a santidade de seu querer, reparava tudo. Tinha um obrigado por todos, um louvor por todos, e assim me multiplicava os olhares, nas palavras e em tudo o resto. Mas quem pode dizer como acontecia tudo isto? A mim me faltam as palavras. Talvez as mesmas línguas angélicas seriam balbuciantes. Por isso, cadê? Ponho ponto. E assim passei a noite toda. E assim passei a noite toda, com Jesus em seu querer. Depois senti a rainha mamãe junto a mim e me disse: Minha filha, reza. E eu, mamãe, rezemos. Cadê? Rezemos juntas, pois por mim só eu não sei rezar. Nossa. E ela acrescentou: as orações mais potentes sobre o coração do meu filho. Eita, Senhor. Nossa, é o sono já batendo aqui. Sobre o coração do meu filho que mais enternecem é quando a criatura se reveste com tudo o que ele mesmo fez e sofreu, tendo dado tudo isso como dom à criatura. Portanto, minha filha, cinge a tua cabeça com espinhos de Jesus, adorna os teus olhos com as suas lágrimas, impregna a tua língua com a sua amargura, reveste a tua alma com o seu sangue, inclina-te com as suas chagas, atravessa as tuas mãos e os teus pés com seus pregos, e com outro Cristo apresenta-te ante sua majestade. Este espetáculo o comoverá de maneira que não saberá recusar nada à alma revestida com suas próprias palavras. Jesus amado. Ai, cadê? Recusar nada à alma revestida com suas próprias divisas, mas ó, quão pouco sabem as criaturas serviço dos dons que meu filho lhes deu. Estas eram as minhas orações na terra, e essas ainda são no céu. Então, juntas nos revestimos com as divisas de Jesus, e juntas nos apresentamos diante do trono divino, o que comovia a todos. Os anjos nos queriam ver e ficavam surpresos. Eu agradeci a mãe e me encontrei em mim mesma. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.